Você sabe que eu acho que a gente nasce muitas vezes, né? A gente tem um nascimento biológico, né? Quando você vem ao mundo, e aí tem um processo, né, de descoberta do seu corpo, né? Descoberta do seu entorno, descobrir quem é a sua mãe, né? Em psicologia a gente aprende isso, né? Que o bebê, os primeiros 6 meses, 7 meses, o bebê nem conhece a mãe, né? Ele acha que a mãe é ele. Então você vê que a gente nasce e passa por um processo para descobrir quem é. E eu acredito que a gente nasça várias vezes, né? Eu lembro que eu tinha uns 7 ou 8 anos, eu estava brincando num chão de terra, no sítio. E eu estava brincando na terra, ali no chão, e na casa da minha avó, né? Estava em frente à casa da minha avó, assim, que era meio acima da estrada, assim, a casa. Tava todos meus tios, meus avós, eles estavam conversando aquela coisa de final de semana, de família. E eu olhei para eles e eu tive um insight, um start, um despertar, né, ali, que foi, eu falei assim, eu também vou ficar adulto. Então é como se eu tivesse descoberto naquele momento que eu não seria criança para sempre, ou que ser criança não era a minha realidade, mas era apenas um momento. E eu lembro perfeitamente desse... Ali foi o meu segundo nascimento. E na minha pré-adolescência eu tinha uns 14 anos mais ou menos, e eu descobri que eu morava em cidade pequena, Paraibuna, né, ali no Vale do Paraíba, e estava ali como um moleque de 14 anos, andando para lá e para cá, aquela coisa toda. E um certo dia a minha mãe falou assim, tem grupo de jovens, né, todo domingo, tal, lá na igreja, eu quero que você vá. Você e a sua irmã, minha irmã mais velha. E eu falei, nossa, mas que coisa mais chata, né, ter que ir no grupo de jovens. Poxa, a cidade era micro, né, aquela coisa pequenininha, tinha 8 habitantes. E eu falei, nossa, já não tem nada, ainda tem que ir no grupo de jovens, quer dizer, muito chato, pra mim, né, naquele momento. E eu fui. E lá no grupo de jovens aconteceu o que eu não imaginava que aconteceria, né? Que era eu me dar conta de que eu era uma pessoa profundamente ignorante. Porque eu cheguei ali no grupo e eu tinha 14 anos, mas o pessoal do grupo tinha 20, 25, né? Era um jovem, bem jovem, né? E eles falando de coisas, conversando, discutindo coisas que eu nem imaginava, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca tinha me dado conta, você entendeu? E aí eu percebi que eu era um cara ignorante, que eu era medíocre, né? E ali foi o meu segundo nascimento, o terceiro nascimento. E ali nasceu também em mim alguma coisa que me dizia que havia um destino para mim, né? Havia um destino, havia alguma coisa com a qual eu deveria me encontrar, havia alguma coisa com a qual eu teria que, né, eu precisava ir atrás dessa alguma coisa. Não era uma sensação, era uma leve sensação, né, que começou a surgir aí nos 15, 16 anos. Aí eu fui para a faculdade, fui fazer faculdade em Araraquara e já foi como desdobramento desse grupo de jovens, né? Ali era início dos anos 90, então eu fui fazer Ciências Sociais na Unesp e foi para mim uma espécie de nascimento. Eu gosto de dizer que a Unesp foi meus anos 60, foi a Unesp, né? Ali eu conheci gentes, né, muito diferentes, eu conheci comportamentos muito diferentes, eu era vinha de uma infância rural, vinha de uma adolescência numa cidade pequena, então com valores bastante tradicionais, né, com uma espécie de comportamento, né, bastante demarcado por aqueles valores, por aquela religiosidade, aquilo que me formou meu caráter, formou aquilo que eu fui descobrindo que eu era. E ali na Unesp eu entrei em contato com uma coisa mais cosmopolita, então tinha estudante da Zona Leste de São Paulo, tinha estudante da Zona Oeste de São Paulo, quer dizer,
Tinha estudante rico de São Paulo, estudante pobre de São Paulo, tinha gente da Bahia, sabe? Tinha gente que vinha de Príncipe, né? Na África. Então foi muito importante também isso. Quer dizer, eu entrei em contato com um mundão, uma coisa enorme, né? Muito grande. E isso foi muito importante para a minha formação, né? Quando eu mergulhei em estudo. Né, eu tinha um desejo de saber, né, de um conhecimento, de adquirir conhecimento filosófico, né, conhecimento sociológico, quer dizer, entender o mundo, né? Havia alguma coisa em mim de por que o mundo é assim, por que as coisas são assim, né? E foi isso durou bastante tempo, né? Digamos que durou toda a minha juventude. E só que chega um momento que você começa a perceber que há algo que não está encaixando. Então eu fiz a graduação, fiz o mestrado, aí estava indo para o doutorado, falei assim, não vou fazer o doutorado, não é a minha, né? Não é o que eu quero, não está dialogando comigo, em alguma coisa não está dialogando com esse doutorado. Seria um título apenas. E eu sempre tive uma dificuldade, Henrique, de lidar com coisas que não fizessem sentido para mim. As coisas precisam fazer sentido para mim, entendeu? E fazer sentido para mim significa que elas saem de dentro de mim. Tá? Ter entrado naquele grupo de jovens e ter permanecido lá, dialogava com aquilo que eu era. Ter ido para a Unesp fazer faculdade, dialogava com uma busca, que era a busca de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de entendimento do mundo, etc. E tal. Então dialogava comigo. Saí de lá, saí do meio acadêmico, que me pareceu meio blasé, artificial, mecânico. Sair de lá fazia sentido. Quer dizer, o que eu tinha para conseguir aqui já havia conseguido. E assim que a coisa começou. Durante a minha juventude, praticamente eu fui, né, toda ela ocupada por esse processo de formação. A gente é o que a gente é e é muito fruto do meio que a gente está. Né? O meio que a gente está, claro que interfere naquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Eu sou uma pessoa ligada às palavras, ligada ao falar, né? Ao parlar. Né? Eu imaginei durante um longo tempo da minha vida que eu seria político por causa desse parlar, né? Desse falar. E cresci, né? Eu me lembro de tio, vô, esse cara ou vai ser político, ou vai ser advogado, ou, né, ou vai ser padre, quer dizer, áreas ligadas a falar, a discursar, né, a convencer, etc. E tal. E claro que isso interferiu, né, naquilo que eu acabei fazendo. Mas interferiu e ao mesmo tempo não interferiu. Por exemplo, durante 20 anos eu dei aula no ensino superior. E de repente eu percebi, né, um dia eu perguntando, mas por que eu dou aula? Por que eu me tornei professor? Minha mãe não era professora, meu pai também não era professor. Por que eu me tornei professor? Né? Aí eu me lembrei que eu comecei a dar aula quando eu estava na 8ª série. Eu dava aula particular para os alunos da 5ª, da 6ª, da 7ª e da 8ª. Eu dava aula de História e Geografia. Né? Ali já determinava que eu iria fazer Ciências Sociais, né? Porque no ginásio eu já dava aula de História e Geografia. Ter ido para Ciências Sociais depois da minha juventude foi, né, quase que um degrau acima. Então ali aquela coisa de ensinar, aquela coisa de ajudar a outra pessoa a superar uma dificuldade relacionada ao conhecimento, que era algo que eu já buscava. Então no ginásio eu já buscava conhecimento, porque dando aula eu me tornava professor, que de certa maneira se colocava ali como um desejo meu de ser professor. E eu me tornei professor depois, de fato, e fiquei quase 20 anos no ensino superior. E me realizei como professor. Eu sempre gostei de estar em contato com aluno, né? Certa vez um psicólogo meu falou para mim assim, Luciano, eu acho que você nunca foi professor. E aquilo me surpreendeu. Mas eu o respeito muito, e embora eu ainda não consiga entender por que ele disse isso já faz alguns anos, ele falou assim, você nunca foi professor. Ele disse isso
E eu não me lembro se eu perguntei por que ele estava dizendo aquilo, acho que eu não perguntei, mas eu fiquei com isso, né? E talvez ele tenha razão de dizer que eu não tenha sido professor numa certa medida. Em qual medida? Na medida em que, enquanto professor, eu estava muito mais interessado em conversar sobre o mundo, conversar sobre as dores, conversar sobre as inquietações das pessoas, do que propriamente ensinar os alunos sobre isso e aquilo, né? Então, ouvi várias vezes aluno meu falando assim, quando eu estou numa aula sua, não parece que eu estou em aula, parece que é outra coisa. E cada um falava um negócio. Porque a aula acabava virando um exercício de raciocinar, de pensar sobre a vida, né, elaborar questões, e sempre de forma muito atual. Uma sociedade, ela faz escolhas, né? Uma dada sociedade, numa dada geografia, num dado território, num dado tempo, ela faz as suas escolhas. Os países são o que eles são pelas escolhas que o seu povo fez. Tá? O Brasil fez determinadas escolhas nos últimos 30 anos, tá? Eu diria do início dos anos 80 para cá. Nós fizemos algumas escolhas. Essas escolhas, elas estiveram ligadas a dois movimentos. O primeiro movimento seria um ir para frente. Vamos para frente. Tá? E o outro movimento é a de tudo que foi o passado não presta. É atrasado, é arcaico, né? É velho, não serve mais, é autoritário, é machista, sabe, é excludente, né? É desigual. Tem toda uma terminologia, tem um vocabulário inteiro, né? Que veio à tona, de repente, associado ao passado. Então, o passado é desigual, o passado é machista, o passado é autoritário, o passado é velho, o passado é ruim, o passado não aconteceu nada que seja bom. O bom é agora, o bom é daqui para frente. Essa foi uma escolha que nós fizemos como nação. Ora, a gente sabe, né, que quando você joga o seu passado fora, independente de qual tenha sido esse passado, quando você joga esse passado fora, você está se desfazendo de tudo aquilo que trouxe você até onde você está. Tá? Porque você é resultado de tudo aquilo que veio antes. Então, quando você se desfaz daquele passado, é como se você estivesse dizendo que nada lhe serve, que você vai começar do zero. Você vai começar do zero. Quando você começa do zero, é como se estivesse nascendo agora. Tá? E o Brasil fez isso. O que o Brasil jogou fora? O Brasil jogou fora um capital emocional, um capital espiritual, um capital tradicional riquíssimo fora. Tá? Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos nos séculos, de riqueza espiritual, de riqueza emocional, a gente jogou fora. E entramos dos anos 80 para cá numa corrida em busca de uma certa felicidade que significava a aquisição de alguma coisa. Porque se você jogou tudo fora, você precisa ocupar esse lugar vazio com novas coisas. Tá? Fundamentalmente, essas novas coisas estavam associadas à felicidade e à realização profissional. Tá? Ora, você sabe que povos tradicionais, o tema da felicidade nunca teve muita importância.
tema da felicidade nunca teve muita importância, e quando a felicidade aparece como algo importante, ela aparece como algo importante no sentido das virtudes. Para Aristóteles, a felicidade são as virtudes. Virtudes da paciência, virtudes do autocontrole, etc. E tal. Essa é a felicidade. Mas não é isso que as pessoas entendem como felicidade hoje. E nós entramos nessa corrida de ser feliz e realizar profissionalmente. E felicidade passou por ter conforto. Então eu preciso de um sofá mais confortável, eu preciso de um carro mais confortável, eu preciso de uma roupa com tecido mais confortável, eu preciso de um tênis mais confortável. E aí a indústria foi, claro, criando uma série de produtos para atender essa demanda. E a realização profissional, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer MBA, você tem que... né? Ela foi aparecendo e as pessoas foram buscando na medida do possível, elas foram buscando. E de repente, o que aconteceu? As pessoas não alcançaram, a felicidade não chegou. Então a pessoa está com um sofá confortável, ela está com um carro confortável, ela está com um tênis confortável, ela está com uma roupa super legal, ela fez faculdade, ela trabalha, ela fez MBA, ela até fala um outro idioma, mais ou menos, mas fala, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Uma tristeza, né? Uma falta de sentido. Pessoa parece que a vida dela ou é falar do trabalho, do que ela está fazendo, ou é falar mal do trabalho por causa do que ela está fazendo. E eu tenho a impressão que as pessoas estão se dando conta de que aquele passado que ela jogou fora, que nós jogamos fora enquanto povo, está fazendo falta. Porque é assim, qual o sentido da sua vida? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você trabalha com o que você trabalha? As pessoas estão se perguntando isso, Henrique. Por que eu estou fazendo isso? Isso expressa o que eu sou? O que eu sou? Qual que é a minha verdade? Porque a gente ouviu nesses últimos 30 anos que nós precisamos ser diferentes. Deixar todo mundo correndo atrás dessa outra coisa. E nós desarrumamos tudo que existia antes e agora está tudo desarrumado e as pessoas estão perdidas. Elas não têm eixo. Tá? Então elas ficam consumindo uma literatura pobre, uma filosofia exótica de um lugar que ela nunca foi, que ela nem sabe como é que é. Ela está tentando achar o norte para a sua existência. Porque o norte, o Henrique, quem nos dá o norte, queiramos nós ou não, é o passado. O Peter Burke, não é Peter? Não, é um historiador do século XVIII, é Burke, o sobrenome dele é Burke. Ele diz assim: a tradição é a democracia dos mortos. Quando nós replicamos uma tradição, quando nós valorizamos uma tradição, é porque nós estamos ouvindo aquilo que os mortos estão nos dizendo. Porque uma tradição é sempre alguma coisa que vem do passado. Você não cria uma tradição essa semana. Você não fala assim, pessoal, eu vou criar uma tradição. Não. Depois de algum tempo, depois de alguns séculos, alguém fala, isso é uma tradição. Porque aquilo se constituiu como um valor. Aquilo provou o seu valor. E o valor é provado no tempo. E nós vivemos um tempo em que as coisas duram muito pouco tempo. Então elas não chegam a ser uma tradição. E por que elas não chegam a ser uma tradição? Porque na verdade elas não têm valor. E nós somos seres que nascemos para profundidade. Nós não somos seres superficiais. Nós somos seres que nascemos para profundidade. A superficialidade nos incomoda, nos desagrada.
Então o que nós estamos vendo? As pessoas adoecidas psiquicamente, tomando antidepressivo, tomando inibidores de apetite, inibidores de humor, síndrome do pânico, um índice de suicídio alarmante. Vou dizer uma coisa que é gravíssima. A faixa etária que mais tem suicídio é dos 11 aos 19 anos. Poxa, a adolescência é uma fase difícil, eu lembro disso, você provavelmente se lembra da sua adolescência, todo mundo tentou fazer o melhor possível nessa fase. É uma fase difícil. Mas é uma fase também que você está muito energizado, você está muito empolgado, você quer viver. Né? A vida se coloca na sua frente como uma grande descoberta. Né? Então, quando você tem a maior taxa de suicídio nos adolescentes, então nós estamos numa sociedade realmente doente. Né? Quer dizer, o adolescente que se suicida, ele não quer continuar indo para frente. E a gente era adolescente, tinha um monte de problema e parecia que ir para frente era legal. Nos sentíamos atraídos pelo que podia vir depois. Agora não. Aí não bastasse isso, que já me entristece profundamente, a faixa etária onde o suicídio mais cresce é na infância. Onde mais tem suicídio de fato é entre os adolescentes. Mas o índice de crescimento maior é na infância. Nossa, mas daí, o Henrique, aí nós estamos falando realmente de alguma coisa, a gente está falando de alguma coisa realmente trágica. Porque por uma criança tentar se matar, ou se matar de fato, ela tem que estar ela já tem que ter consciência das coisas num nível que tão terrível que a faça se matar. Eu não preciso continuar dando dados dessa nossa realidade para provar que as pessoas não estão bem. As pessoas realmente não estão bem. Né? E por que elas não estão bem? Elas estão bem por causa disso que eu falei. Nós jogamos o passado fora. Né? Hoje a gente fica assistindo uns videozinhos que aparecem de vez em quando na internet, umas fotos, né? Fogão de lenha, comer bolo à tarde, né? com a família, com os amigos. E aquilo parece uma coisa tão boa, tão legal, etc. Foi bom, foi legal. Também tinha as coisas ruins. Não estou dizendo que o passado não tinha coisa ruim, claro que tinha. Cada tempo tem um desafio. Esse é o desafio da nossa sociedade. É voltar a ter saúde, né? Mental, psíquica. As pessoas sem saber, elas estão se dando conta de que elas precisam se reencontrar com a sua verdade interior. Né? O que eu realmente quero? Se você vai, por exemplo, numa creche, e as famílias precisam das creches, as pessoas trabalham, aquela coisa toda precisa da creche. Né? Agora você entra numa creche com criança de um mês, criança de um mês na creche, 2, 3. Você entra numa sala fechada, né, escuro, cortina, as coisas assim. Uma televisão enorme assim, desse tamanho, ligada na galinha pintadinha. E a criança de poucos meses assistindo galinha pintadinha. Tá. Isso não é uma ou duas ou três, são milhares no país inteiro. Tá. Eu acho que isso aponta para explica muito do nosso adoecimento. Porque o Henrique, não pode haver outra coisa mais importante para mim do que você, do que o outro. Tá? E eu acho que as pessoas estão percebendo isso. Elas estão sentindo falta do quê? Do contato, do abraço. Estão sentindo falta do amor. Não adianta eu estar deitada num sofá muito gostoso, muito confortável, assistindo uma TV confortável visualmente, sozinho, em solidão. Não adianta eu ter conseguido as coisas, etc. e tal, e não ter uma família, não ter um amor,
né? Não ter amigos. Então as pessoas estão se dando conta disso. Só que por enquanto a gente vai ter que saldar essa conta. Qual conta? Aquilo que a gente jogou fora. Tá? Mas eu acredito que a partir de agora as pessoas se deem conta mais fortemente de que para elas estarem saudáveis psiquicamente, para que elas possam beber menos, comer menos, se deprimir menos, elas precisam ajustar aquilo que elas são, encontrar o eixo do que elas são, e esse eixo do que elas são é o eixo que verticaliza elas com a transcendência. Tá? Nada pode substituir Deus como a referência central da sua existência. Nada. Digo isso por descoberta própria. Eu vaguei pela vida durante muito tempo acreditando nas mesmas coisas que talvez você acredite. E eu me encontrei num dado momento profundamente vazio, apático, sem sentido, triste. E foi ao descobrir, ao ter revelado essa verdade que só Deus pode ser, que eu reencontrei o meu eixo pessoal. Então nós somos uma civilização, porque o que o Brasil está vivendo não é diferente do que o mundo ocidental está vivendo. O mundo ocidental, a civilização ocidental está em crise decadente. Essa crise aponta o quê? Essa crise aponta o fato de que nesses últimos 200 anos na sociedade ocidental tentamos destruir o legado judaico-cristão. O adoecimento da sociedade é geral em função disso. Tá? Então, não imagine você que o carro, a casa, o diploma, a roupa, o conforto, as viagens substituirão essa verdade. Essa verdade, ela está no nosso DNA, ela constitui aquilo que nós somos. E se nós queremos ser sãos, se nós queremos estar bem, se nós queremos nos reencontrarmos com os outros, nos reencontrarmos com o amor, nos reencontrarmos com a alegria, nos reencontrarmos com a felicidade, a satisfação de existir, nós precisamos admitir de que isso só é possível em Deus.